Olá pessoal, que prazer estar aqui com vocês e hoje para falar de um assunto que mexe com a vida de todos nós, a profissão. Você tem a sua, eu tenho a minha. E preciso dizer que você vai se lembrar em casa ou onde você está nos assistindo que há 10 anos aproximadamente ou mais disso, aquelas profissões que estavam em alta lá no passado já não são mais as mesmas que estão em ascensão hoje, né? Algumas, inclusive, passaram do prazo de validade e outras foram surgindo, se consolidando. A área de informática e tecnologia, por exemplo, está inserida nesse cenário. Especialistas dizem mais, que nela estão as chamadas profissões do futuro. É por isso que o episódio de hoje do Você no Mercado recebe um cara que integra o time do Laboratório de Tecnologia e Inovação da Magazine Luiza, que é uma das maiores varejistas do país, e um professor especialista em Data Science da UnoOeste. O nosso convidado de hoje é Caio Carnelós. Caio, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e eu gostaria já que você começasse se direcionando ao nosso público e se apresentasse melhor. Tá bom, obrigado, Emerson. Eu agradeço o convite de vocês por participar aqui. Meu contato com Data Science foi logo na graduação. E na sequência eu emendei com um mestrado também nessa área e tive minha primeira oportunidade de trabalho como analista de ciência de dados. Acabei me tornando coordenador de ciência de dados e aí foi quando surgiu a oportunidade para eu trabalhar no Luiza Labs, que a gente costuma dizer, com essa área aí de busca, que é a área que eu atuo hoje, trabalhando com inteligência artificial e toda essa parte de dados. E hoje em dia as empresas já perceberam que para lidar bem com o público, ela precisa conhecê-lo, né? De que maneira vocês da área de informática têm feito isso e têm se apropriado disso para fazer tudo dar certo? Bom, essa parte é bem complexa se você for pensar, porque a própria coleta de dados é muito difícil. Então, para a gente conhecer o usuário, falando especificamente sobre o Magalu agora, a gente tem milhões de usuários, milhões de produtos disponibilizados, cerca de 70 milhões de produtos na nossa base, com mais de 200 mil vendedores. Então, para a gente conhecer o nosso público, através disso, são comportamentos muito diferentes, pessoas diferentes, de regiões diferentes, e a gente acaba utilizando bastante algoritmo de inteligência artificial mesmo para processar esses dados e trazer uma visão um pouco mais estratégica do nosso lado. E aí lida com dados, né? Você até mencionava ainda há pouco que a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Há uma linha muito tênue, então. Vocês profissionais têm que ter bastante cuidado, tendo em vista que são milhares de pessoas ali dentro daquela plataforma. Sim, isso é verdade. Isso é uma coisa que a gente leva muito a sério lá no Magalu. Realmente, a gente tem dados de vários usuários, mas isso acaba ficando transparente para grande parte dos times. Tem um time específico que cuida de toda essa parte, então tem uma camada de controle para que a gente não perca essa validação aí. A gente está falando do Magazine Luiza, né? É uma grande varejista do país. Como é que foi o processo, Caio, para que você chegasse lá e trabalhasse numa área que a gente percebe cada vez mais, tem sido cada vez mais promissora e tem absorvido profissionais, mas que ainda temos uma gama não tanto quanto suficiente, haja vista ser uma área nova essa, né? Como foi sua chegada lá? Como a gente estava comentando até aqui em off, eu tenho um contato com o pessoal da Smart Hint, que é inclusive a camiseta que eu estou vestindo. E a Smart Hint é uma empresa de Curitiba e ela foi adquirida pelo Magazine Luiza. É uma empresa que tratava dessa parte de inteligência, já de recomendação, busca. E eu tinha alguns contatos lá na Smart Hint. E assim que eles foram adquiridos, eles entraram em contato comigo, que eles iam estar estruturando o time de busca do Magalu agora. E a gente começou a bater um papo, inicialmente bem descontraído, assim, só um namoro ali, e aí na sequência a gente começou a conversar de uma forma um pouco mais séria, até que eu entrei no processo seletivo, fui conversando com todo o pessoal lá do Luiza Labs e da Smart Hint e fui contratado para integrar o time ali de busca. Quando veio a notícia de integrar a equipe do Magazine Luiza, como é que foi? Quando finalizou a parte de entrevista, assim, de conversas mesmo, não dava para ter certeza de que tinha dado certo. E aí, quando chegou a offer letter mesmo, com os termos direitinho para eu assinar e aceitar ir para a empresa, foi um momento muito feliz para mim, comemorei bastante com a minha família. Sempre tive vontade de trabalhar em uma empresa grande que tem um impacto gigantesco em várias pessoas. Hoje, se a gente for pensar, não tem ninguém que nunca tenha usado, não tenha baixado o super app do Magalu, não tenha entrado no site. Então,
é muito gratificante. E você é muito jovem, né? 27 anos, mas ao mesmo tempo trabalhando no Magazine Luiza e ainda é um professor especialista em Data Science. A gente está falando em Data Science, mas o nosso público aqui, muita gente não sabe o que significa isso. O que é o Data Science e de que maneira isso tem ajudado, por exemplo, em grandes empresas como o Magazine Luiza? A ciência de dados, como o próprio nome já diz, é abordar os dados de uma forma científica. Então, a gente trabalhar com eles, entender, rodar algoritmos de inteligência artificial para abstrair essa camada aí um pouco mais complexa dos dados, para que a gente possa tomar decisões dentro da empresa. E, inclusive, dando um exemplo do nosso contexto, da busca, quando uma pessoa digita, por exemplo, iPhone, a gente consegue interpretar o que ela está querendo ver. Né? A gente sabe que é iPhone, mas baseado nos dados que a gente tem dos produtos, como que a gente sabe se ela não está procurando uma capinha de iPhone, se ela não está procurando um carregador de iPhone? Então, esse é um exemplo um pouco superficial, mas isso acontece para várias consultas que a gente tem lá. Então, essa parte de ciência de dados acaba ajudando bastante a gente a refinar esses algoritmos. Então, esse seu trabalho, ele se concentra dentro do site do Magalu mesmo? Isso, exatamente. A gente trabalha dentro da busca do Magalu, então quando você abre o Super App, você abre o site e tem aquela barrinha de busca lá e você pesquisa, o resultado que aparece lá, o ranqueamento dos produtos, é fornecido pelo nosso time, utilizando os algoritmos do nosso time. O Data Science estando em ascensão cada vez mais, qualquer pessoa de qualquer área pode buscar, por exemplo, por essa área, porque trata-se de uma especialização e você é professor dessa especialização na UnoOeste, não é isso? Sim, com certeza. A área de agronomia é uma área muito forte hoje, na parte de ciência de dados. A gente também tem bastante, no meu caso, a área de e-commerce e tudo que envolve a parte de computação, mas não necessariamente você precisa ser da área de computação ou da área de informática para poder trabalhar com dados. Dados você tem em qualquer lugar, você sempre coleta dados. Indústrias aí, você também consegue encaixar Data Science e talvez seja uma das maiores aplicações que a gente tem hoje, que tem até o conceito de indústria 4.0. Então, assim, é uma área bem generalista mesmo. E o que vocês têm observado? Está havendo procura no sentido de outras profissões, não necessariamente pessoas que são formadas em sistema de informação, tecnologia da informação, estão buscando pelo Data Science e de que maneira elas têm se sobressaído no mercado, já considerando a profissão delas? Sim. Tem bastante, eu conheço diversas pessoas que são de áreas totalmente distintas da minha, que estão trabalhando com Data Science agora. Eu poderia dar o exemplo de ciências sociais, que o pessoal acaba tendo que buscar bastante informação em jornal e esse processo manual é muito arduoso, então a gente acaba tendo que pesquisar e o computador pode fazer isso para a gente. Com uma certa inteligência, ele acaba trazendo os tópicos mais importantes dos jornais, que não deixa de ser um problema de busca também, inclusive. Né? Exatamente. Resumindo tudo isso, o Data Science nada mais é que uma mão na roda para muita gente. Exatamente, perfeito. Ele acaba ajudando nesse sentido, de buscas e tudo mais. Sim, eu tenho um amigo também que trabalha com a área de geografia, ele se tornou mestre e recentemente doutor, e ele estuda grupos de poder político e ele está agora adentrando também na área de Data Science para conseguir processar todos os dados que remetem a essa pesquisa dele. Ô Caio, você que já é um especialista da área, leciona inclusive, acredita ser um caminho sem volta, isso que a gente está falando aqui? Acredito que sim. Eu acho que é bem consolidado, principalmente na nossa área, os profissionais já têm esse entendimento. Não tem como voltar para trás mais. Inclusive na área de varejo, o pessoal já fala de vendas de modo geral, que daqui a um certo tempo, quem não tiver um algoritmo de inteligência artificial rodando ali por trás vai ficar para trás. Inclusive tem vários termos que o pessoal cunha, que um deles é de um cientista de dados muito famoso, professor também, que ele diz que a ciência de dados é a nova eletricidade. Então, não tem muito para onde correr, assim. Sem eletricidade hoje a gente não sobrevive, então acredito que no futuro também, sem essa parte de dados especificamente, também não tenha como. Você tem aprendido bastante porque é tudo novo, né? E aí o professor tem que buscar informação também para poder formar, né? E o que você tem aprendido? E se você puder contar um pouco para a gente como é que é a rotina de trabalho ao lidar também com isso que você aplica em sala de aula? Sim, eu tenho aprendido bastante, meio que não tem como ficar sem aprender também, justamente por você ter mencionado, é uma área muito nova e a todo momento está surgindo uma tecnologia nova, um algoritmo novo, uma forma nova de tratar os dados, então você fica 6 meses sem estudar, você já está totalmente fora do que está acontecendo ali.
E para mim esse processo assim, tem sido muito interessante. Na minha rotina, eu utilizo bastante as ferramentas que eu aplico nas aulas do curso de especialização. Então, dando os exemplos, uma das matérias que eu dou no curso é a matéria de Deep Learning, que é um pouquinho mais avançada a parte de redes neurais. É um dos algoritmos mais famosos que tem e mais avançados que a gente tem atualmente. De aprendizado, ou seja, para você ensinar a máquina a fazer alguma coisa, como, por exemplo, reconhecer um carro em uma imagem. Então, isso já é possível. Já, tem muita coisa interessante que é possível. A gente poderia ficar falando até amanhã aqui de tudo que dá para fazer com inteligência artificial, principalmente com esses algoritmos mais recentes. Quando você está falando em inteligência artificial, para que as pessoas entendam, é aquilo em que a tecnologia faz pela gente. Não necessariamente eu preciso, por exemplo, vou buscar uma notícia, já tem algo que me traz a notícia. Vou buscar uma previsão do tempo, algo que já me traz... Tudo isso, né, engloba a inteligência artificial e está atrelado ao data science. Sim. Eu acho que uma das bases hoje da ciência de dados é justamente esses algoritmos de inteligência artificial que fazem esse trabalho sujo aí. Dos exemplos que você mencionou, de trazer uma notícia, hoje quando você vai pesquisar uma notícia no seu celular, normalmente ele vai estar aparecendo uma notícia que você já tem interesse. Então, foi um algoritmo de inteligência artificial lá por trás que percebeu que o Emerson gosta desse tipo de padrão de notícias aqui, então eu vou trazer isso aqui para ele porque tem mais chance dele ler. Ele não vai trazer uma notícia totalmente desconexa do que você está acostumado. Daí o nome inteligência artificial, porque ele vai, de fato, trazer o que aquela pessoa em específico gosta, por exemplo, de apreciar no que diz respeito à leitura. Exatamente. Não foi nenhum processo manual. Ninguém lá, por exemplo, da empresa que fornece o feed de notícias seus, ele selecionou para o Emerson, eu vou mandar isso aqui para ele hoje. Não, foi um algoritmo que estudando o comportamento de diversos usuários, você se encaixou em algum desses comportamentos, então o que ele dispara para você pode ser único para você, mas também pode estar satisfazendo várias outras pessoas ali que têm gostos parecidos com os seus. Para quem está buscando a área do Data Science, eu acho que a pergunta, né, para quem chega, por exemplo, numa especialização e onde você já leciona, é uma área que remunera bem? O que você consegue adiantar para a gente, Caio, nesse sentido? A resposta é sim. É uma área muito aquecida e tem muita oportunidade de emprego lá fora. Então, a gente sempre disputa profissionais. Quando a gente vai, por exemplo, contratar, eu passei por processos de contratação tanto na empresa que eu estava anteriormente, quanto agora no Magalu. E você conversa com um cara na entrevista, você fala um salário bom para ele, você atrasa um pouquinho na resposta para o cara, uma semana, duas, ele já achou qualquer outro emprego ali que pagava tão bem quanto ou mais e já está trabalhando. Então, é uma área muito aquecida que paga muito bem. E é uma área de domínio mais por homens ou mulheres também estão adentrando cada vez mais nesse mercado? O que você já tem observado? Tem muita mulher, principalmente no meu time hoje. Recentemente chegou mais uma, a gente tem o time com cerca de 7 pessoas, são 3 mulheres compondo o nosso time hoje. Então, eu acho que os cursos de computação hoje também estão mudando bastante. Então, o pessoal veio de computação, né? Computação era um curso que tinha poucas mulheres, mas isso foi mudando, a gente começou a ter mais. Na minha turma tinham poucas mulheres, mas recentemente eu estou vendo bastante mulher também nesse mercado. Ô Caio, então assim, quais as dicas que você daria para aquelas pessoas que querem mergulhar nesse universo da informática, né? E aí aproveitando até esse momento em que a UnoOeste, por exemplo, oferece uma especialização voltada para o Data Science. Sim. Bom, a especialização já cobre bastante da parte introdutória, de como a pessoa precisa saber para entrar nessa área, mas eu diria que algumas dicas importantes para você, até mesmo antes de entrar na especialização, seja interessante focar, o inglês, quase que mandatório. É muito interessante ter o inglês, porque hoje a maioria das documentações, dos conteúdos dessa área acabam sendo em inglês. Ou seja, se a pessoa não tem um inglês, ela vai ter dificuldades. Hoje em dia está até que mudando bastante isso aí, porque tem muita gente aqui no Brasil fazendo conteúdo interessante e publicando e tentando ajudar a comunidade. Então, acredito que se a gente pegar há uns 10 anos atrás, se a pessoa não tivesse inglês, seria quase que impossível avançar. Hoje em dia, até mesmo com o próprio Google Translate, dá uma ajudada na pessoa conseguir avançar sem ter o inglês. E não falo de inglês fluente, né? É de conseguir entender ali alguns conceitos básicos termos, mesmo. Porque foi tudo desenvolvido em inglês, então não tem como fugir tanto disso. Mas além do inglês, você ia falando? Outra coisa interessante vai ser a parte de programação, que além de ser abordada no curso, essa parte ela acaba pegando um pouquinho, porque o pessoal tem um pouco de medo. A programação também, há um tempo atrás, era muito mais complexa, era difícil você aprender. Hoje em dia, a gente tem linguagens de programação que elas se assemelham muito da forma com que a gente conversa, então você não vai chegar para o computador e pedir, faz isso para mim, mas também não é tão complexo, igual um monte de código que a gente via antigamente. Então,
Essa parte de programação ela é importante, você ter um pouco de conhecimento. E não só para entrar na área de estudos, mas eu acredito que o principal para entrar na área de trabalho mesmo, no mercado, né? Eu diria que você conseguir demonstrar o seu trabalho para as outras pessoas, tudo que você está fazendo, você documentar e subir em algum lugar na internet para que as pessoas vejam o seu portfólio também, porque hoje em dia, como eu comentei, o mercado está muito aquecido, tem muita gente querendo entrar e quando você tem algum trabalho interessante para mostrar, mesmo que seja de estudo, isso pode ser um diferencial ali numa entrevista de emprego. Caio, muito obrigado então de você ter participado aqui com a gente no episódio Você no Mercado, por compartilhar essa sua bagagem, tão jovem, mas já com bagagem suficiente para animar certamente quem está nos assistindo e que às vezes ficou com essa vontade mesmo de participar e de se especializar na área de Data Science, porque não é uma oportunidade para todos, não é mesmo? Sim. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui, tenho certeza que você contribuiu e tirou dúvidas de muita gente que está nos assistindo. E para você que está assistindo Você no Mercado, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e, é claro, compartilhar esse vídeo com os amigos. Até a próxima, pessoal!